foco na sua nova série, Fisiologia do Treino. E para iniciar essa nova série, Fisiologia do Treino, hoje nós vamos começar debatendo fibra muscular. Você já deve ter ouvido falar em outros vídeos, lido alguma coisa na internet, falando sobre fibras musculares, o que vem a ser fibras musculares. Na verdade, o termo fibra muscular é uma tradução, digamos um apelido usado para determinar ou denominar as células musculares. Ou seja, nós temos células no corpo para diferentes tecidos e as células componentes do tecido muscular são chamadas de fibras musculares. São exatamente essas fibras musculares que produzem tensão de encurtamento e movimento corporal humano. Como é que nós vamos entender isso? Eu vou mostrar para vocês aqui no meu braço, um braço de frango, mas nós vamos conseguir demonstrar fazendo um pequeno experimento no vídeo de hoje. Ou seja, eu tenho aqui o meu músculo bíceps braquial e no meu músculo bíceps braquial eu tenho várias fibras, ou seja, células musculares que estão nesse sentido do músculo. Claro que o indivíduo com músculo maior fica mais fácil determinar, mas no nosso aqui, no meu caso, eu vou demonstrar para vocês. Eu tenho as fibras aqui nesse posicionamento e as minhas fibras elas estão nessa posição alongadas e ao gerarem tensão de encurtamento elas vão fazer esse movimento, elas vão encurtar e ao encurtarem nós temos que ter a noção do seguinte fato fisiológico, que numa extremidade das fibras nós temos um tendão ligado a uma alavanca óssea ou uma extremidade óssea e na outra extremidade do músculo um outro tendão que se conecta a um outro ponto ósseo. Nesse sentido, o ponto ósseo de cima não se movimenta e o ponto ósseo de baixo se movimenta ao encurtarmos as fibras musculares do bíceps braquial. Então vamos ver aqui. As fibras estão alongadas, elas vão encurtar e ao encurtarem tensionam um tendão, o tendão do bíceps braquial, e esse tendão, por sua vez, conectado aos dois ossos do antebraço, faz com que esses dois ossos do antebraço se movimentem, aproximando o antebraço do braço, fazendo um movimento na articulação do cotovelo que nós chamamos de flexão do cotovelo. Ao relaxarmos o bíceps braquial, as fibras alongam, elas vão alongando e com isso, sobre a ação gravitacional, o antebraço desce, fazendo uma extensão do cotovelo. Então nós podemos notar que as fibras musculares, as células musculares, no caso aqui do músculo bíceps braquial, ao encurtarem, geram tensão de encurtamento, geram força de encurtamento. Esse encurtamento é transferido para os dois tendões. O tendão inferior, que está conectado nos ossos do antebraço, faz com que esses ossos do antebraço se movimentem, gerando uma bioalavanca e fazendo o que nós chamamos de flexão do cotovelo. Isso pode ser exemplificado também para o músculo deltoide, para qualquer outro músculo do corpo. Funciona exatamente da mesma forma do ponto de vista fisiológico. As fibras musculares que compõem aquele músculo encurtam e ao encurtarem geram tensão sobre os tendões. Esses tendões tensionam alavancas ósseas e acabam movimentando o corpo. Isso vale para qualquer dinâmica corporal. Um dado fisiológico importante é nós sabermos que as fibras musculares são regidas por uma lei, que é chamada lei do tudo ou nada. O que significa essa lei do tudo ou nada? Significa que uma fibra muscular, uma vez acionada, ela trabalha com 100% da sua capacidade de encurtamento. Ou seja, ela não tem tensão submáxima. A fibra muscular, uma única célula muscular, não tem tensão submáxima. Ou seja, ela não trabalha 90% no máximo, ela não trabalha 80% no máximo, a 40% no máximo. Essa fibra muscular, ou ela não trabalha em termos tensivos de encurtamento, ou seja, 0% de produção de força na fibra, ou ela produz 100% de força. Por isso, lei do tudo ou nada, ou ela trabalha com 100% de sua capacidade, ou ela não trabalha na execução dos exercícios. Isso vale para todas as fibras musculares de todos os grupos musculares do corpo. Dentro dessa dinâmica, nós temos que entender um fato fisiológico que agora nós vamos aplicar ao treinamento. Como que nós conseguimos então graduar a força muscular? O que seria graduar a força muscular? Nós vamos verificar de novo com a flexão do cotovelo. Eu estou com o meu cotovelo estendido, os músculos do bíceps braquial, como nós já falamos, as fibras musculares estão alongadas, sem tensão, e agora eu vou gerar uma tensão nas fibras musculares do bíceps braquial para fazer a flexão do cotovelo. Qual é a resistência a esse movimento? É a resistência do antebraço, peso do antebraço que a ação gravitacional joga ao encontro do solo, peso gravitacional do relógio e peso gravitacional da mão que, de novo, fazem um movimento gravitacional ao encontro do solo, estendendo o meu cotovelo.
essa é a resistência ao meu bíceps braquial. E eu venço essa resistência fazendo a fase concêntrica do movimento. Agora eu vou pegar um peso para nós exemplificarmos o experimento que eu quero demonstrar hoje para vocês. Eu posso agora pegar um peso adicional, 2 quilos, fazer o mesmo movimento. Ou seja, a flexão do cotovelo, fase concêntrica, a extensão do cotovelo, fase excêntrica. Venço a ação gravitacional, me permito ser vencido pela ação gravitacional na fase excêntrica. Só que agora a carga resistiva contra o movimento de encurtamento das fibras é peso do antebraço, peso do relógio, peso da mão e mais peso do halter que eu estou levantando. Ou seja, eu agreguei uma carga resistiva contra o movimento. Eu tenho que aumentar o meu nível de força para produzir a flexão do cotovelo. Nós podemos alterar isso. Nós podemos alterar jogando uma carga ainda maior. Ou seja, agora eu tenho um peso maior que ao flexionar meu cotovelo gera uma resistência maior ao movimento do bíceps braquial e eu volto a fazer a fase excêntrica. Ou seja, flexão do cotovelo, extensão do cotovelo agora com peso mais elevado. Podemos mudar isso e colocarmos um peso ainda mais elevado. Esse peso já está bem significativo para o meu nível de força, flexão do cotovelo e extensão do cotovelo. O que nós estamos notando? Que o peso agora que eu estou agregando, ele gera uma força resistiva ao movimento muito maior do que a força resistiva ao movimento que nós tínhamos anteriormente. E nós podemos ainda finalizar, agregar um peso próximo do máximo. Ou seja, onde eu teria que fazer uma força muito forte para superar e voltar na fase excêntrica. Ou seja, a carga agora resistiva associada ao halter, ela é bem significativa para o meu nível de força. A pergunta que eu faço agora para nós raciocinarmos e fecharmos aqui o raciocínio fisiológico é: como nós aumentamos graduando a força para mais ou para menos para levantarmos objetos com maior ou menor peso? Se a fibra muscular trabalha na lei do tudo ou nada, as fibras ou contraem 100% ou não contraem. Como então nós conseguimos graduar a força para levantarmos um peso, para o meu caso, para o meu nível de força, extremamente pesado como anteriormente, ou um nível de peso agora resistido, menor do que o anterior? A explicação fisiológica para isso se resume a uma categoria fisiológica chamada recrutamento de unidade motora. O que é isso? As fibras musculares, quando eu simplesmente flexiono o cotovelo, tendo como resistência somente o peso do antebraço, o relógio e a mão, nem todas as fibras musculares do meu bíceps, do meu grupo muscular bíceps braquial estão atuando, nem todas. Uma pequena parcela, na verdade, está atuando. E essas fibras que estão atuando, essa pequena parcela, estão atuando a 100% de sua capacidade. Porém, digamos aí, um percentual de 5% das fibras, os outros 95% das fibras não estão atuando. Com isso, eu gero um nível de força pequeno, mas capaz de levantar e fazer a flexão do cotovelo, então levantando o antebraço, o peso do relógio e o peso da mão. A cada agregação de peso, onde eu vou aumentando a carga resistiva, eu vou produzindo um aumento do recrutamento das fibras musculares. Ou seja, a cada aumento de carga, eu aumento a necessidade de fibra muscular atuante no trabalho. Isso é um ponto importante se verificar. Com isso, eu vou cada vez mais envolvendo uma parcela maior de fibras musculares do bíceps braquial no trabalho. Então, por exemplo, nessa situação eu já envolvo uma parcela de fibras musculares maior no trabalho de flexão do cotovelo, porque eu tenho uma resistência maior, exige uma parcela de participação de fibras maiores no trabalho de flexão do cotovelo. E gradativamente, se eu aumentar o peso, eu já vou envolver uma parcela maior ainda de fibras musculares no trabalho. A cada aumento de resistência ao movimento, eu estou aumentando fibras musculares participativas. E unidade motora, nesse caso, significa que cada fibra é coordenada por um neurônio motor. O neurônio motor inerva mais de uma fibra muscular. E toda vez que nós solicitamos mais fibras musculares, elas são recrutadas pelo sistema nervoso central via neurônio motor, que é formado então a unidade motora, o neurônio motor e as fibras musculares que esse neurônio motor inerva. Então, consequentemente, ao trabalharmos com diferentes quilagens, a cada aumento de quilagem nós teremos uma quantidade maior de unidade motora participando para a produção do movimento e vencendo a resistência gravitacional produzida pelo peso. E aí nós temos uma agregação cada vez maior de fibras participantes no trabalho.
Qual é a aplicação prática disso? Toda vez que nós abordarmos aqui a fisiologia do treino, nós daremos uma aplicação prática à abordagem fisiológica que nós estamos discutindo. Nesse caso visto hoje, qual é a abordagem prática? Qual é a aplicação prática disso? No seu treino de musculação, toda vez que vocês colocarem uma quilagem maior de treino, podem ter certeza. Eu não estou aqui discutindo hipertrofia, não. Estou discutindo recrutamento de fibra muscular, recrutamento de unidade motora. Toda vez que se aumentar a quilagem, independentemente do exercício que eu esteja trabalhando, colocar um peso, uma quilagem maior, eu estarei solicitando daquela musculatura atuante fibras musculares em maior quantidade. Estarei aumentando o recrutamento de unidades motoras, lembrando que as fibras estão trabalhando sempre a 100% de sua capacidade para produzir uma força maior e essa força maior vencer uma resistência que está sendo ofertada numa quantidade maior, numa intensidade maior. Então, na musculação, um trabalho de resistência muscular onde a quilagem é menor, se trabalha com um número de fibras menor por grupo muscular. Na musculação, onde trabalhamos, por exemplo, hipertrofia, com uma quilagem bem maior que o trabalho de resistência, nós solicitamos um recrutamento de unidades motoras também maiores, recrutamento de fibras musculares também maiores do componente muscular. E ao trabalharmos como os powerlifters, força pura, nós usamos quilagens bem elevadas e essas quilagens bem elevadas também estarão recrutando fibras musculares e numa grande quantidade, ou seja, quase que 100% das fibras musculares de um determinado grupo muscular. Então, toda vez que no seu treinamento você aumentar a quilagem, lembre dessa dica do treino em foco. Você estará aumentando a participação de fibras musculares no trabalho. Essa abordagem nós daremos encadeamento em outras análises que nós faremos da fisiologia do treino. Então, fique ligado conosco e nos acompanhe. Grande abraço, até o próximo treino.